Muito bem, pessoal. Estamos de volta dando sequência no nosso podcast nessa pré-Expo Inter e conversando com esse tema que sempre rende muita curiosidade. E o nosso convidado de hoje é um estreante no freio de ouro, Luciano Comioto. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Fagner. Como tu costuma falar, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Isso aí. Um privilégio, uma responsabilidade muito grande e um prazer de ser jurado do Freio de Ouro. E vamos lá para mais uma. Vamos lá, eu gostaria de conversar com todos os jurados antes da Expo Inter, mas a gente não tem tempo hábil para isso, né? E conhecer um pouquinho da história de cada um. E hoje eu te convido para vir aqui, te agradeço a tua disponibilidade. Passou uma manhã inteira ali em reunião de avaliação, né? Ideias sendo trocadas, discutidas em prol da evolução da raça. E disponibilizou ainda um tempinho para estar aqui para a gente conversar e conhecer um pouquinho mais a pessoa, né? do Luciano e bueno, vamos lá. Eu tinha separado um trecho aqui, Luciano, assim, ó. Luciano Comioto, médico veterinário, nasceu em Veranópolis e atua na região de Nova Prata. Trabalha na clínica e reprodução de equinos, e também na administração da Cabanha Encanto. Criação da família iniciada em 2004, que isso para mim é uma surpresa, para mim já era muito mais tempo. Antes de entrar para o quadro de jurados, competiu no laço, no freio do proprietário e nas paleteadas, tendo sido finalista nacional das modalidades em 2019, 2020 e 2021. E em 2022 passou pelo processo seletivo para integrar a lista 2 dos jurados da BCC. Bom, 2022, 2026... Tu inicia em 2022 no quadro de jurados e 2026, uma ascensão muito rápida, já está aí sendo um dos protagonistas decidindo um futuro freio de ouro. Perfeito, é uma trajetória rápida, né? Uma ascensão rápida, como tu comentou, porém é uma história de bastante tempo, né? Nós entramos para a raça, começamos a criar, a minha família não era do cavalo, começou como usuário do cavalo e acabou caindo um cavalo importante na nossa vida logo no início da cabanha, em 2006, que foi o Ganadeiro. Então o Ganadeiro nos apresentou o freio de ouro, ganhando o freio de ouro, né, em 2006, então lá no início da cabanha. Então a gente está dentro da modalidade, eu posso falar desde o nosso início, né? A gente sempre acompanhou e sempre procurou competir, tivemos vários animais competindo e estava sempre dentro do processo, como tu falou, como está no texto, a gente participou bastante do laço comprido, né? No laço, daí depois migramos mais para a parte da paleteada, do freio do proprietário. Então, transitei bastante nessas esportivas aí e junto com isso, a gente sempre tinha cavalo competindo no freio de ouro. Então, estava sempre envolvido no processo, né, competindo, né? E quando saiu o concurso para jurados, acho que fazia algum tempo que não tinha antes desse concurso que eu participei. Então, era uma coisa que desde o tempo que eu estava na faculdade, eu já participava como secretário, né, nas credenciadoras, e era julgar era uma coisa que me agradava, assim, que eu gostava e que eu achava que poderia contribuir. Então, essa foi a escolha de começar a participar do processo, né, entrar para a lista de jurados e poder contribuir e estar participando e julgando. Então, como tu disse, uma ascensão bastante rápida, mas com bastante prova, né? Eu me disponho bastante a julgar e participar. Que nem tu acabou lendo ali, talvez a última final que eu corri das paleteadas foi 21. 22 eu já julguei a final das paleteadas da Força B. E depois das esportivas várias, né, final do proprietário, então foram várias provas que eu julguei, acabei ficando fora do ciclo depois de correr, né, o ciclo, e agora com um pouco mais de tempo voltando também, mas como tu disse, uma ascensão bastante rápida, mas com
com bastante prova, né, nessa bagagem. Eu quero chegar lá nesse ponto aí de como essa rapidez da ascensão foi se forjando, mas a gente olha aqui, eu tenho anotado, 25 tu já jogou uma classificatória de Santa Catarina, né? Em 26, daí tu aparece como jurado lista 1. 24, te cortando, 24 eu joguei Paraná, classificatório do Paraná. 24 eu joguei Tá Paraná, aqui, 25 exato, Santa eu que Catarina. pulei, tá aqui, ó, 24 jogando classificatório do Freio de Ouro Paraná, 25 Santa Catarina, 26 tu passa pra lista 1, né? E aí já julgando os machos do Bocal de Ouro e posteriormente a classificatória aberta. Isso, tem mais o passaporte de Gaspar ainda. E aí 26. não tá incluído aqui o passaporte de Gaspar. Né? Mas então... ainda dentro desse processo, eu me lembro a primeira prova, quando eu passei no concurso, foi um proprietário em Pelotas. Era só proprietário jovem. E o pessoal do núcleo de Pelotas me ligou para convidar e eu fui a Pelotas, era o dia do meu aniversário. E que junto é o aniversário do meu pai. Então seria uma data que eu poderia, talvez, preferir ficar em casa, né? Mas pela vontade que eu tinha de jogar, eu peguei o carro e desci lá para jogar lá. Então já comecei por aí. E ainda dentro do processo como um todo, eu ouvia o podcast do Leandro e eu acho que é muito bem feito, né? O Colégio de Jurados, ele dá muito suporte para nós aprender, para nós estar alinhado e para a gente crescer, principalmente julgando. Então, como eu fui te falando, lá em 2022, eu fui secretário do Léo Ardengue num passaporte de Pelotas. Ainda não tinha jurado auxiliar, não fui secretário dele lá. Na época que ainda era secretário. Talvez era um embrião para ser auxiliar. Daí depois, no ano seguinte, se eu não me engano, 23 talvez, eu fui auxiliar do Gustavo, lá em Pato Branco. Sim. E em 24, se eu não me engano, eu fui auxiliar do Alexandre Sunhê, em Lages. Então, é um processo que nem a gente fala, foi rápido, mas ele foi construído, né, pelo colégio, pela BCC como um todo, né, tá oportunizando a gente de estar julgando e estar participando de eventos. Então, é bastante sólido e dá muito reconhecimento, faz a gente aprender muito e julgar bastante. Acho que a gente só vai ficando mais firme, vai criando casca. Tudo, quanto mais tu praticar, mais tu vai ficar bom, né? Mas é que eu queria voltar aqui, ó, vamos lá, antes de tu ser jurado, antes de tu ser proprietário, vocês iniciou a cabanha em 2002, né? 2004. Isso? 2004. Isso. 2004. 2004 era voltado pro laço. O teu contato com o cavalo iniciou no laço, ou não? Praticamente sim. Porque foi, no caso, meu pai e meu tio adquiriram uma área de terra e aí compraram cavalos, né, para uso da fazenda, da área, assim, para cavalo de trabalho. E daí junto a gente já começou antes disso não tinha contato nenhum, né? Não sabia o que era um cavalo. E quando já começamos usando o cavalo para lazer e a modalidade que nós ingressamos foi o laço. Então, lá em 2004, até praticamente... Ainda hoje, né? A gente segue laçando, mas hoje muito menos. Mas foi um período, assim, de 2004, talvez, até 2014, aí que a gente era bastante ativo dentro do laço, né? Sim. Essa área que tu menciona aí é onde é a cabanha hoje, não? Onde é a cabanha hoje. E é onde eu já fui umas 2, 3 vezes isso, ali fotografar. Fotografou, isso. E eu tô sabendo de uma, que nós vamos entregar, eu vou entregar ele aqui, eu tô sabendo de uma que aquilo é um refúgio de uma fugida de um fotógrafo para se esconder para pescar. É verdade isso? É verdade. É verdade. Eu tô sabendo. Eles usam a desculpa na passada ali e chegam ali para se esconder um pouquinho para tirar umas linhas d'água. Esse é ligeiro, né? Joãozinho Moraes, nós estamos sabendo, ó. Estamos sabendo que isso aí é teu refúgio de pesca. Agora todo mundo já sabe. O bom é que ele leva o vinho, né? Mas isso aí ele vem pra classificatória, fica ali em casa ali. Tô levando vinho para nós tomar de noite. Então tá bem. Mas então, a partir disso, que vocês não tinham noção, então, de freio. Vocês compraram por necessidade da área, por lazer e trabalho.
Ou não chegava a usar para trabalho? Sim, para serviço, sim. Lá no início para serviço, para lazer e para o laço. E como todo o começo, sem tanta orientação, acho que a realidade de muitas pessoas que começam no cavalo, assim, sem ter muito norte, mas é cavalo de serviço, cavalo para laço. E começamos a competimos com o cavalo na rédea. E aí, através do Fernando Gonzalez, que atendia um cavalo nosso, nós acabamos chegando no ganadeiro. E aí, a partir do ganadeiro, nos clareou assim, o que seria o objetivo maior da criação, assim, tentar voltar para esse cavalo mais do freio de ouro. Claro que um cavalo completo, né? Mas aí nós entendemos o objetivo da cabanha em si. Antes, talvez... já tinha éguas de cria, mas lá no embrião, né? O início, assim, sim, não era... Sim. Não tinha tanto volume, né? A minha próxima pergunta, tu já vem respondendo. Eu queria entender como é que... Porque tu fala 2 anos depois, vocês chegam no ganadeiro. Se tu não tinha conhecimento, o ganadeiro que te apresenta o freio de ouro, como é que caiu o ganadeiro para vocês? Logo o ganadeiro. Podia cair qualquer outro cavalo. Por que o ganadeiro? O ganadeiro chegou até nós através do Fernando Gonzalez. Eternamente grato a ele, a tudo que fez por nós sempre, né? E foi assim, o Fernando nos apresentou o cavalo, disse que era um cavalo que tinha potencial de andar bem no freio, né? E acabou que deu tudo certo e ganhou o freio logo em sequência. Então a cabanha praticamente começou com o freio de ouro, né? Não tinha nem volume de éguas para ele cobrir, né? Sim, então já iniciou com os 2 pés na porta. Com o cavalo sem as éguas. E naquele momento vocês adquiriram 100% do cavalo? Não? Aquele momento foi montado um condomínio, eram, se eu não me engano, 12 donos do condomínio. E aí, depois, com o passar do tempo, foi adquirido mais 10%, depois passou mais um tempo, nós adquirimos mais uma porcentagem, e hoje nós chegamos a 60% do cavalo. Ah, tá. Eu não sabia como é que tinha sido feito, porque eu sei que tu tem sócios no cavalo, né? Sim. Tu tem parceiros no cavalo, até porque claro. Eu já fui várias vezes ali, e tu tem bons parceiros da tua região ali no cavalo, né? Uns dois, três que não sei como é que tá hoje, mas tu tem são amigos teus, né? Claro, no cavalo, saindo do ganadeiro, né? Sem ser no ganadeiro, regionalmente, eu acho que de dono dele só nós. Mas de parceiros que o cavalo nos trouxe, sim, tem várias pessoas, né? Que através do ganadeiro e também um cara que é baita parceiro nosso, é o Wagner, né? Da Cabanha de La Terça, que através do ganadeiro, com uma égua que era do Wagner, acabamos fazendo esse casamento. E acabou produzindo diversos animais, e entre eles 2 animais bastante importantes, que é o Entreveiro de La Terça, um cavalo que foi 4 vezes finalista do freio, 1 vez finalista do freio FIC, e também o Encanto de La Terça, que é um irmão inteiro do Entreveiro, e um cavalo que foi bocal de prata em 2018 e bifinalista do freio, foi finalista em 2024 novamente. Então, com certeza, o cavalo ele sempre traz amizades, né? E fizemos umas amizades grandes, né? Através do ganadeiro. Mas o Wagner já não era teu amigo antes, não era conhecido antes. Ele era conhecido, assim, mas não tínhamos uma relação tão estreita, né? Aham. O que nos estreitou, assim, de a gente conversar toda semana, às vezes todos os dias, foi o cavalo. Foi o cavalo. Foi o cavalo. E a questão de tu ir para... Porque tu não tinha envolvimento com o cavalo, toda essa função, a questão de tu ir para veterinária vem depois de tudo isso ou tu já tinha isso como... Vem depois. Porque, na verdade, depois que começou a cabanha, que começou a ter cavalo, que eu comecei a direcionar mais para esse lado da veterinária. Até lá, no início, meu pai não era muito favorável, mas depois até não teve muita escolha, né? E a partir do momento que eu comecei a cursar a veterinária, aí sim eu direcionei toda a minha faculdade para o cavalo daí. A tua família, que... A atividade principal da minha família era
Lá atrás era estofados, né? Que é estofados Komioto. Uhum. E depois a construção civil, né? Ah, construção civil. Isso aí. E pro teu pai, tu iria no lado para engenharia civil, É, bem ou possivelmente. talvez administração de empresas, por causa Por causa das empresas. da empresa de estofados. Seria mais para esse lado, que foi o lado que o meu irmão seguiu, né? Eu tenho um irmão que é mais velho do que eu, e ele é administrador de empresas, é ele que toca toda a parte de escritório, né, dessas empresas, e a parte da cabanha também, né, do escritório da cabanha. Então, acho que a princípio, o primeiro ponto que meu pai gostaria era que eu fosse pro mesmo lado, né? A parte da cabanha ele toca, então, essa parte administrativa. A parte administrativa, sim, né? E a parte de campo eu dei. Que eu ia dizer não, porque tu poderia ter te tornado administrador da cabanha, né? Nessa parte, sim. Mas a parte de escritório, parte de contrato, de organização, assim, é o meu irmão que faz do escritório. Sim. Tu sabe que eu já entrevistei, a gente já entrevistou, não, isso aqui não é uma entrevista, é uma conversa, a gente vai conversando e vai indo. Claro que tem alguns tópicos aqui que a gente vai anotando, né, e vai levando, mas existe, tu como jurado veterinário, existe alguma coisa que tu enxerga no cavalo antes, como veterinário, na hora que tu tá julgando? Olha, eu acredito que sim, Fagner, principalmente... tu vai nessa questão do bem-estar, na questão de tu ver que um cavalo tá clinicamente saudável, né? Um cavalo que tá bonito, que tá bem composto, um cavalo que não vai estar claudicando, né? Que muitas vezes nos mostra lá na pista, né? Um cavalo que não tá tão bem de saúde, por questão de pelo ou por questão de alguma assimetria, algum cavalo que não tá caminhando tão bem. Então, tudo isso a gente já consegue identificar e acho que a maioria dos colegas conseguem também, né? Mas é um ponto que a veterinária ela nos ajuda para a gente já ter esse olho clínico, vamos dizer assim, né? Mas quando tu chega numa exposição, numa credenciadora, enfim, tu chega e tu já chega diagnosticando, olhando assim, buscando, ou tu consegue separar um pouco assim? Não, eu separo. Eu acho que antigamente, lá atrás, antes de ser jurado, mas quando eu competia, eu tinha muito mais esse olho, assim, de ficar procurando coisas, sabe? E depois acabei tirando um pouquinho de lado esse olho mais crítico, né? Mas é claro que na hora do julgamento a gente olha e procura observar, né? Nunca procurando, né? Alguma coisa que seja realmente, que esteja nos mostrando realmente, né? Eu acho que o cara não pode olhar com olhos extremamente clínicos, né? Sim, sim. Porque, na verdade, o veterinário, ele chega procurando problema. E o jurado, eu digo por mim, que se eu fosse jurado, tu já chega olhando as qualidades. Exato. Depois tu vai para os defeitos, né? Exato. Então, mais ou menos essa linha que eu imagino. É a linha que eu procuro seguir também, é procurar enxergar as qualidades e depois balizar os defeitos, né? Sim. E tu julgando o indivíduo, assim, quando tu julga ele, tu olha ele como indivíduo, ou tu já, principalmente cavalo, tu olha ele como indivíduo, como é que tu analisa primeiro o cavalo, o indivíduo, ou ele como uma matriz, um produtor, já pensando nesse futuro do animal? Não, acho que a gente tem que olhar o indivíduo, né? Claro que como criador, assim, a gente tenta projetar ele, né? A gente tenta projetar, mas eu acho que a gente tem que, como jurado, tem que estar analisando o momento, se ele está enquadrado na categoria, né? E analisar principalmente o momento que ele está ali, né? Porque essa aí a parte da veterinária já pode te facilita bastante, né? É claro que como criador, assim, a gente tenta projetar e olhar as qualidades. Uma coisa que eu percebi, assim, muito... que eu atentava lá no início, eu atentava muito ao que me faltava, assim, né? Uhum. Lá em casa eu não tenho, então buscava nos animais da pista, assim, buscava aquilo que faltava na minha manada, eu buscava procurar nos outros animais, mas é uma coisa que a gente vai amadurecendo e vai entendendo, vai chegando, né, num padrão, mas enfim, procura analisar o indivíduo, né, não projetar ele, assim. Sim. Não, tu sabe, disso que tu falou é um negócio que a gente até não se atenta, né, mas tu tem que
desligar da tua casa, na verdade, Sim. né? Porque se tu começar a buscar o que tá faltando em casa, daqui a pouco tu tá... Tu tá fugindo daquilo que o standard pede, talvez, Pois né? é. É isso aí. Então a gente tem que estar muito focado no que o standard nos pede, o que o regulamento nos pede, né? E deixar de lado o gosto pessoal, né? Sim. Mas é por aí. E o fato de tu montar antes, competir no freio do proprietário, né? Que o freio do proprietário nada mais é uma simulação do freio de ouro, o freio né? de ouro sem a morfologia. Exato. Até a gente comentou, brincou, né? É a categoria de base do freio, né? Entre aspas, assim, né? Porque normalmente o cara sai do jovem, aí quando ele não tem mais idade para competir no jovem, ele acha que não... Acha não, ou ele não quer competir no profissional, ele vai pro freio do proprietário e depois pode ser que vá pro freio pro profissional. Né? Mas o fato de tu competir, depois julgar, fica mais fácil de tu buscar, de tu encontrar, e quando tu competia, daqui a pouco tu não concordava com uma nota do jurado. Tu entende hoje o porquê? Como é que faz essa relação, assim? Eu acredito, Fagner, que sim. Que a gente chama de conhecimento de causa, né? Montar a cavalo, e a gente monta diariamente. E não estou falando que quem não monte não sabe julgar, muito pelo contrário. Eu só acho que facilita, né, a gente ter passado pelo processo, a gente vai lá e faz e tenta apresentar da melhor forma, sabe da dificuldade que é, então a gente entende também bastante das dores, né, do cara que está tentando apresentar um cavalo. E o que era a outra que tu me perguntou? Não, é justamente isso. Se facilita para ti o fato de tu ter montado e aí agora tá julgando, né? Facilita. E se em algum momento quando tu tava montando, quando tu montava, porra, eu achava que a minha nota tinha que ser melhor do que isso. Certo. Sim, para mim, me parece que facilita bastante, assim. E essa questão aí da nota, eu acho que é invariável, mas eu entendo e entendi isso muito logo. Talvez no tempo que eu corria o proprietário lá, em 2017, 2018, eu nunca tivesse nem lido o regulamento do freio de ouro. E por inteiro, entendeu? A gente participava de prova e tudo, mas nunca tinha parado para ler. A gente sabia de conhecimento de causa, assim, de olhar a prova, olhar os outros fazer. Eu sei que tem que ir ali, trotear... Isso aí, tem que traquear, trotear, galopar, trocar de mão e o percurso da figura, mas talvez não tinha nem lido o regulamento para chegar lá. Então, tem muita coisa assim que a gente achava que estava errado, que depois se tu só parar para ler o regulamento, tu já te clareia muita coisa, né? Já muda um pouco do conceito. E isso seria um conselho que tu daria para todos os competidores hoje? O primeiro. Ler o regulamento, eu acho que clareia muito, assim, né? Clareia muito. Sim. O cara ter claro o regulamento, que muitas vezes o cara acompanha há bastante tempo ou tá começando há pouco tempo, mas já viu e não tem muito claro o que se busca, né? Sim. Então o cara ter bastante claro isso aí, para quem está começando, né, nas modalidades, eu acho que é essencial para conseguir ter resultado, né? Uhum. Em qualquer modalidade que seja, né? E para ti, o que tu acha assim, o maior erro de leitura? Eu digo de leitura porque tu tá na casinha dos jurados, tu tá julgando, tu tá focado na prova, tu teve do outro lado, tu foi julgado e tu tem o público. Que tu já teve nesses 3 postos? O que tu, quando a gente fala assim, muitas vezes, eu não dava essa nota pra esse cara, tá louco, isso aí, troteou, tranqueu, o jurado não viu, ou o que aconteceu? O que tu acha que é o maior erro de leitura das pessoas que estão de fora da casinha do jurado? Tem muita coisa assim, Fagner, que o ângulo de visão do jurado é diferente do cara que tá lá do outro lado da cerca, né? O jurado, ele tá ali muito atento, e muitas vezes tu enxerga coisas que quem tá de fora tá vendo uma prova boa, mas não viu algum detalhe, e o contrário também é verdadeiro, né? Tem algum ângulo que pode ter, né?
principalmente na prova de mangueira, que o jurado tá olhando o cavalo indo de costa, acaba não vendo uma troteada, e quem tá olhando do outro lado da mangueira ou lateralmente enxerga muito fácil, né? Então, eu acho que principalmente por esse lado, assim, né? O ângulo de visão, muitas vezes da arquibancada é diferente do que os jurados estão olhando, e os jurados estão extremamente atentos, né, ao regulamento e aquilo, mas são coisas que pode passar a olho, né? E é mais fácil o cara perceber isso montando ou perceber isso julgando? Não sei o que... Porque às vezes tu tá ali, tu tá focado, porque tu também, quando tu tá montando, tu também tá focado. E tu acha que daqui a pouco, não, eu tô achando aqui que a minha prova tá boa, eu mereço uma nota maior. Eu acredito que julgando tu consegue ver muito mais fácil. Às vezes montando parece que tá mais legal do que tá sendo, né? A percepção... já tive várias experiências assim de amigos que correm e que trazem uma prova pra gente olhar assim e perguntam, questionam a nota com educação e não tem problema nenhum, mas e que a gente olha assim e daí tem que explicar pro cara que não tá indo tão bem quanto ele pensa que tá. Então eu acredito que olhando e julgando assim é mais fácil do que tá fazendo. Fazer não, às vezes não é tão fácil. Que ele tem uma pitada da emoção, da paixão, né? Com certeza. E deve ser difícil separar. E daqui a pouco o cara se torna um pouquinho mais crítico até também com conhecidos para não deixar margem de dizer, pô, é conhecido dele, eu dei uma afrouxadinha também, né? Tu sabe que eu falo particularmente de mim, assim, muitas vezes eu não sei nem quem é que tá vindo lá, Fagner. Eu tô só olhando o cavalo e tô concentrado no movimento e não... Pra mim não faz... presta atenção no box, não faz muita diferença pra mim de quem é que tá vindo. Eu procuro levar por esse lado aí, procuro... Claro, a gente conhece bastante gente, tem provas que o cara vai passar, por exemplo, uma prova do campeonato de paleteada, né? O cara vai passar 6 vezes na tua frente e tu já sabe quem é, né? E como a gente competiu no meio, a gente conhece bastante gente, né? Mas o jurado ele tem que saber separar, né? E a emoção ela não pode tomar conta, o cara só tem um jeito de julgar, né? Sim. E eu acho que tem que ser por aí, o cara tem que ser o mais firme possível. Assim. Não, concordo. Mas às vezes o cara é pra mostrar... Tu sabe, eu vou contar uma coisa que não tem nada a ver com julgamento, né? Mas eu, na 4ª série, a minha mãe foi minha professora na escola. Cara, foi a pior professora que eu tive em toda a minha vida. Não é porque ela era ruim, é porque comigo ela pegava pesado. Porque ela não queria deixar margem pros outros, dizer, ele tem acesso Tá te facilitando. a prova, ele tem acesso, tá me facilitando. Cara, a pior nota que eu tive na 4ª série foi na de português com a minha mãe. E até hoje, o meu português é horrível, né? E aí era o pior, então, porque ela queria me exigir e me cobrar demais para não deixar margem pros outros, e aí terminava que me sacrificava, né? Te apertando. E a decisão de se tornar jurado, porque tu me fala uma coisa agora, que tu nem lia regulamento para correr a prova. Isso lá atrás, não, né? Lá eu sei, início, não tô dizendo que é agora. Calma o coração, não vou te botar no mato, calma. Tu me fala que tu não lia regulamento. Se tu não lia regulamento, tu não tinha interesse, né, de ler o regulamento. Tá, eu vou lá, eu sei como é que é a prova e deu. Então, e aí tu te desperta o interesse de te tornar jurado. Em que momento que virou essa chave, assim, pra ti? Né, na verdade, assim, desde que a gente tava envolvido no processo, eu acho que já tinha vontade de ser jurado. Tanto é que, como eu te comentei lá atrás, desde o tempo que eu tava na faculdade, quando eu tinha oportunidade de ser secretário, eu procurava estar disponível para secretariar a credenciadora, para tentar ser secretário em alguma morfologia. Então, desde lá atrás, essa vontade de contribuir com a raça, de ser jurado, vem desde lá de trás, né? Desde que a gente conheceu a prova e começou a participar. Então, a partir do momento que saiu, que ia ter essa possibilidade de fazer o concurso, a gente se dedicar bastante a aprender o quanto mais possível, né? Para poder estar melhorando aí e tá muito alinhado, né? Com o que a raça nos cobra, né? Sim. E esse processo, tu deve estar bem... Na tua cabeça ainda deve ser bem recente.
Explica para nós como é que foi todo esse teu processo o start inicial de te habilitar, aí tu fez a prova, como é que foi esse passo a passo aí? Na época, em 22, foi tudo aqui em Esteio, era final de pandemia, o meio de pandemia, lembro que a gente tava de máscara, então foi feita a prova, foi mandado toda a documentação, daí foi feita a prova escrita, e depois foi feita a prova, na época, por vídeos, né? Aqui acho que na sala do lado aqui. Até. Sim, tinha outra sala aqui. Outra sala do lado ali. Do setor de eventos era ali. Isso. E aí foi feita a prova por vídeos, depois a entrevista com a psicóloga, e aí depois saiu o resultado para nós. Aí tava apto a começar a julgar. E Passou aí, pelo processo psicológico também, com a psicóloga? Com a psicóloga, uma conversa, uma entrevista, mais ou menos 1h30. Não sei se foi comigo. 1h30? A minha foi. Normalmente o pessoal é 15 minutos. A minha foi mais demoradinha, mas foi uma boa conversa. Acho que deu tudo certo. Mas aí deu tudo certo no processo e aí segui julgando. Daí no regulamento pede que para ascender de lista tem que julgar 4 credenciadoras, né? Para passar de lista 2 para passar para lista 1. E aí eu tinha jogado no primeiro ciclo, acho que eu joguei 3 credenciadoras e a final do proprietário aqui, que contava com uma credenciadora também. Uhum. E aí no ano seguinte, se eu não me engano, já foi 23, de 23 para 24, já abriu outro concurso, que acho que foi a última turma de jurados que entraram para a lista 2, e daí quando teve o concurso esse para a lista 2, eles fizeram a prova de ascensão de lista. E aí no concurso já ascendi para a lista 1 daí. Que aí foi, acho que foi 23, que aí 24 daí eu já julguei a primeira classificatória, que foi a do Paraná. Que daí é o Paraná. Nessa parte do processo seletivo, o que é mais difícil? O que tu considerou mais difícil? Parte teórica, parte prática? Ou a psicóloga? Tu sabe que a parte a gente conversava antes, né? Que ninguém sabe o que a psicóloga avalia, né? Mas é a parte muito tranquila, não tem... todo mundo tá aqui por um propósito, e é só a gente ser verdadeiro que dá tudo certo, não tem erro nenhum. Mas a parte que eu considerei mais difícil, e que eu acho que é a parte mais difícil de julgar, é a pressão, né? Porque tu tá julgando, mas tu tá sendo julgado também, né? E naquele momento ali do concurso, eu tava sendo avaliado, então, que não deixa de ser um julgamento, né? Então, essa pressão de estar sendo avaliado, eu acho que era bastante difícil, assim. Sim, é o que dá... É o que faz o cara... Balança, né? É isso. Mas tu não lembra de da conversa? Teve algum ponto da conversa com a psicóloga que te marcou, não? Teve uma passagem, na verdade, assim, teve uma passagem que em 2021, um ano antes do concurso, teve um cavalo nosso que foi finalista do freio e acabou saindo no VETCHEC. E naquele momento, a gente acabou... Eu lembro disso. A gente acabou pedindo uma conversa com a diretoria, porque nós não concordava tanto com como tinha sido conduzido o processo, na verdade. E daí... E foi logo no início dos VETCHECs, né? Que tirava, isso. Foi logo foi um dos pioneiros ali, né? Foi quando um cavalo nosso foi retirado e a gente não concordava tanto com o processo e, enfim, com o resultado, né? Mas é um caso à parte. E acabou que no meio da conversa esse assunto veio à tona. Eu acho que foi aonde estendeu um pouco mais a conversa. Mas veio à tona por ela ou por ti? Na verdade, por mim, e quem tava na conversa era o Dado Azevedo. Sim. Então, foi eu e o Dado, assim, né? O Dado participou junto nessa... O Dado participou. Na entrevista tava o Dado e tava a psicóloga. Que, na verdade, hoje, se tem outro processo seletivo, acho que daí seria o Leandro, né? Acredito que sim. Não sei se os dois também não participariam.
Bem, e aí então, quando tu entrou pra lista 2, tu te considerava pronto já, quando tu ascendeu de lista? Tinha muita insegurança, né, Fagner? Mas eu sabia, assim, principalmente acreditava, assim, principalmente da parte funcional, assim, que eu tinha muita capacidade de julgar, né? Eu acho que naquele momento, antes, o regulamento do freio do proprietário das esportivas, talvez em algum momento não pedisse que fosse jurado concursado, até podia ser algum competidor, e eu já tinha julgado uma ou duas provas sem ser jurado de lista. Uhum. E daí Caxias do Sul também foi um núcleo que hoje eu faço parte, né? Mas que lá atrás, antes de eu fazer o concurso de jurados, ele me deu a oportunidade de julgar uma prova amadora que eles faziam lá, que era o freio serrano. Então julguei talvez 2 ou 3 etapas do freio serrano lá. Então eu já tinha um pouco de intimidade com dar nota, assim, né? Sim. Nessa parte funcional, né? Mas tudo é um processo, né? A gente tá sempre aprendendo e vai pegando casca e sempre o colégio busca nos colocar, julgar assim, né? Principalmente os novos, né? Com pessoas mais experientes que a gente pode conversar e trocar ideia para ir crescendo e aprendendo e eu acho que quanto mais a gente conversar, melhor a gente vai ficando e mais fácil mais leve é o julgamento. E acho que é assim que tem que ser, né? Tu passou por dois momentos, né? Que a gente até comenta eu comentei com o Leandro, do tempo do secretário convidado, né? E do auxiliar. Tu passou por esse... Tu foi convidado já, secretário convidado, e depois atuou pela coincidência ou não, né? Digo eu, coincidência ou não, mas com o Gustavo, que vai ser teu colega de trio, vocês vão jogar as fêmeas. Exato. Então, vai ser tu, o Gustavo e o Pastel, Telmo Mota. Telmo. Então, por coincidência, tu foi auxiliar do Gustavo em Pato Branco. E Shangri-La, esse no ciclo. Shangri-La também foi auxiliar dele. Isso. E aí o Bocal também nós julgamos junto. E agora vai ser... Sim, mas eu digo, tu passou por esses dois processos, do secretário convidado e do auxiliar. Certo. Né? Tu acredita que esse formato que tá hoje, e não tô querendo te comprometer, eu só quero da tua experiência, o que tu viveu, porque pra ti foi um ponto importante, tu ser secretário convidado, né? Com certeza, eu acho que é perfeito a maneira que o colégio de jurados tá conduzindo assim para a formação dos novos jurados, porque a oportunidade de tu estar lá dentro da pista e tá ouvindo a opinião e trocando ideia com o jurado principal, né? É muito importante, né? Tu consegue pegar muito mais cancha na época se eu não me engano, no primeiro que eu fui auxiliar ainda não comentava, mas no segundo que eu fui auxiliar, o auxiliar fazia o julgamento dos incentivos ou fazia o comentário do julgamento dos incentivos. Então, é uma maneira que o colégio dava a oportunidade do jurado já pegar o microfone e melhorar, né? Verdade. A sua fala. Isso foi quando o André estava de coordenador do colégio. E aí depois que trocou para o Telma, eles mudaram de novo. Que daí o jurado auxiliar não fazia o comentário do incentivo. Só participava, mas não fazia mais o comentário. Mas é muito importante, como agora tem essa nova modalidade que eles criaram do jurado auxiliar nas classificatórias, aí vai ter no freio também. Eu acho que é uma oportunidade bastante importante para quem está no processo de poder estar ali sentindo a prova e estar vendo como é que é de dentro da pista ali, né? E participar desse momento é bastante importante para a carreira do jurado, né? Sim. Vou voltar de novo. Que, na verdade, eu sinto falta, tá? Eu sinto falta do jurado convidado, por exemplo, não sendo o secretário convidado, não o jurado auxiliar convidado. O secretário, tu passou por esse momento que foi importante para ti, né? Lá atrás, quando tu não era jurado, te despertou de ser secretário e hoje tu tá aí um dos jurados jogando freio. Com certeza.
Hoje não tem mais no freio, né? Mas também as credenciadoras do interior também não tem mais muito a figura, né, do secretário, mas para mim foi muito importante lá atrás ter a oportunidade de poder estar escutando de perto, né, o que o jurado estava avaliando, né? É uma maneira da gente aprender e tá enxergando a mesma coisa que eles estão comentando, né? Que hoje a gente está comentando, mas eu acho que era uma maneira bastante importante de estar dentro da pista e de despertar o interesse de quem quer, ou às vezes alguém que acha que é uma coisa e vai para lá e vê que não é para si também, né? Porque é uma responsabilidade grande. Né? Exatamente isso que eu ia comentar. Tu troca o lazer, porque até então isso é um lazer para ti. Tu troca o lazer pela responsabilidade. Pela responsabilidade. Então, às vezes, o cara acha que quer, mas tu indo lá para dentro, tu vê que não é bem assim, né? Que não é para qualquer um. Sim. Tu tinha esperança, tu tinha noção de que tu poderia ser chamado para julgar esse freio desse ano? Olha, para mim foi uma surpresa quando convidaram para jogar o Bocal, sabe? O Bocal, fiquei bastante surpreso, assim, e é uma responsabilidade grande. E aí depois, quando o colégio convidou para julgar a classificatória aberta, novamente daí me acendeu uma luz, assim, de esperança que pudesse julgar o freio, pelo motivo de que talvez nos últimos 2 anos tiveram outros jurados que julgaram 2 classificatórias e foram chamados para julgar o freio. Então eu imaginei que se ocorresse tudo bem, se andasse tudo bem na classificatória, tinha chance de ser convidado, né? Sim. E graças a Deus deu tudo certo. Tu entendia que o Bocal poderia ser um teste para ti Eu acredito que sim. O Bocal, eu acredito que foi um teste. Né? Uma responsabilidade grande, assim, né? E uma confiança grande do colégio, né? De colocar. E eternamente grato. A gente sabe o tamanho da responsabilidade, mas sempre como eu digo, né? O jurado, o colégio de jurados sabe muito bem e formam uns trios muito, muito bem formados para a gente tá sempre firme para fazer o melhor julgamento, né? Tu julga o Bocal, depois tu julga a aberta. E aí tu não passa a tua cabeça, agora eles me chamaram pra aberta, não vamos chamar pro freio. Não passa isso. Tu sabe que na hora eu pensei ao contrário, cara. Mas teve gente que me falou, agora jogou 2 classificatórias, não vou chamar pro freio. Mas eu, na hora, na verdade, quando veio o convite da aberta, eu falei, se der tudo certo na aberta, como deu no Bocal, eu acho que tem chance de chamar pro freio. Isso me passou na cabeça. Porque eu digo, eu acho que quem tá julgando e o jurado que tá atuando, que falar que não tem vontade de julgar um freio, eu acho que vai estar mentindo, né? Eu acho que todo mundo quer estar aí, quer contribuir, fazer o melhor pela raça e eu acho que o ponto máximo é o freio de ouro. É como tu ser fotógrafo, como tu ser criador, onde é que tu quer estar? Eu quero fotografar o freio, eu quero estar na final do freio como criador, então o jurado, na minha cabeça, tem o mesmo sentimento, né? Exatamente. O que eu ia te perguntar era, tu passou pelo Bocal, tu passou pela aberta, né? A maioria dos animais que passaram, que tu já viu esses animais que tu vai julgar agora? Na verdade sim e não, né? Porque tanto no Bocal como na aberta eu joguei os machos. E agora eu fui convidado para jogar as fêmeas. Vai jogar as fêmeas, mas tu não tem como resetar. Tu acredito que tu viu as fêmeas em alguma coisa das provas, sim, Wagner. Mas eu te confesso que nas provas que eu tava de jurado aqui, eu pouco vi da pista, assim, né? Alguma prova que outra, mas no geral a varrer assim, não. E esse ambiente, assim, porque agora tu me fala uma coisa que vem a casar com essa estrutura nova que fizeram para os jurados, né? Como é que é o atendimento de vocês? Porque eu perguntei pro Leandro, existe alguma questão de blindar, de tirar que é dito pros jurados assim, evita ir pro restaurante, evita ficar no meio do pessoal enquanto estiver julgando. Agora tem essa estrutura. Como é que é esse acolhimento do... Certo, não tem nenhuma indicação, nenhuma proibição que a gente não possa circular onde quer, né? Mas eu acho que no momento que a gente tá julgando,
a gente fica mais à vontade no reservado, né? E esse espaço novo que tem para os jurados aqui, para as famílias aqui atrás, para nós ficou muito bom, né? Porque a gente consegue ficar concentrado ali, daí tá um ambiente que tá só as famílias dos jurados e os jurados, o colégio, né? Algum membro do colégio, geralmente é o Leandro que tá ali, né? Então a gente acaba ficando mais concentrado ali, assiste a prova pela TV, que fica passando a transmissão ali na casinha, e vai comentando. Então é um espaço que a gente fica bem à vontade, assim, né? Mas acaba não acompanhando tanto a prova, e também é o momento que eu digo, a gente faz a reunião pré-prova, então é um momento de se concentrar, e talvez enquanto os colegas estão julgando, por exemplo, a categoria das fêmeas, quem está julgando os machos já fica um pouco mais relaxado ali, né, mais reservado, mas acaba não olhando a prova assim com os olhos mais atentos, assim, né? Então assiste como quem está assistindo um jogo em casa, assim, sim, né? Mais tranquilo, né? Sem o compromisso. É, né? sem o compromisso, né? Fica meio... Sim, e o fato ele explica para nós também que com vocês, antes de iniciar as provas, vocês não iniciam frio, vocês já vão... A reunião pré-prova, e aí o colégio de jurados ele separa alguns vídeos, e aí a gente já vai olhando esses vídeos antes da prova para ter bastante claro na cabeça, né, que é uma prova... Geralmente é uma prova que eles buscam mais perto do 10, né? Uma prova de meio, uma prova mais ruim. Então, praticamente, a gente já entra aquecido para começar a julgar, né? Quando ele me falou isso ontem na minha cabeça, a imaginação da cabeça fica... Tá a TV ali, ficam as plaquinhas na frente, vocês ficam se esquentando. Na cabeça. Por isso que eu te perguntei como é que funciona. Você vai tendo uma conversa para ir tirando a pressão inicial, vai tirando a pressão e vai olhando prova, vai olhando provas boas, né? Que aí o cara vai calibrando o olho pro que a gente quer, né? Pro 10. Então vai calibrando o olho para esse lado aí e vai trocando ideia, né? Que acho que é bom. Daqui a pouco bota um vídeo de uma prova que já não é tão boa, vai trocando ideia ali, vai calibrando o olho. Mas é muito boa, eu acho que dentro do processo, não só aqui, já desde da classificatória que eu joguei de Santa Catarina do ano passado, já foi assim também, com esse aquecimento pré-prova e com essas reuniões pré-prova, assim. E eu acho que é bastante válido e que nos ajuda bastante, assim, o cara concentrar e tá bem alinhado, assim, para começar, é bom. Sim. E tira a tensão, né? O cara vai... Eu imagino que se eu fosse jurado, eu ia chegar até a terceira, quarta placa, eu ainda ia estar... Tremendo. Ia estar tremendo, né? Então é uma boa. O cara tá mais relaxado e tá bem concentrado naquilo ali, no que vai ver, né? Sim. É bom. Mas também a pressãozinha que o cara sente antes, vendo o vídeo ali, visualizando as provas boas, também, vamos buscando isso, vamos buscando isso. Também já deve dar um... É bom, cara, tem que ter um pouquinho do frio da barriga, tem que ter também, né? Normal, né? É. E agora tu falou, a classificatória, tu jogou com o Telmo lá, né, em Santa Catarina, Eu joguei Santa Catarina com o Telmo também. Então, os dois colegas do Freio desse ano já joguei com os dois. O Telmo lá em Santa Catarina e o Gustavo os passaportes e o bocal. Os passaportes, tu faz 2 passaportes com ele, depois tu tem uma sequência boa com o Gustavo. Isso é coincidência ou eu acredito que seja coincidência. Nunca me passaram nada assim de, vamos te colocar com o Gustavo. Acho que a gente sempre... eu não conhecia ele de conversar, assim. Eu conheci ele lá no primeiro passaporte e andou bem, assim, a nossa troca de ideias, assim, e o julgamento em si foi bem tranquilo. E depois no outro passaporte acabamos jogando junto novamente e também foi bom. E acabamos jogando o bocal junto, então eu não sei se pelo lado do colégio teve alguma relação ou se foi ao acaso, assim, mas já é um jurado que eu já joguei algumas vezes e que nos acertamos bem, assim, e que é muito tranquilo jogar com ele. Um jurado bastante importante, né, que já jogou freio, já jogou o final da morfologia, bastante experiente, né? Sim. Então é bom e dá uma firmeza pra gente também, que nem eu que tô começando, né?
Essa relação, se tu entra com esse pensamento, eu tô começando, e como é que tu tá ali dentro, tu tem que ter a tua personalidade também, né? Não, tu não pode deixar ser levado pelo que... Se chega numa situação ali, ó, tu enxergou uma reação, cara, eu vi uma reação ali, vocês viram? Não vi. E como é que é essa troca? Tu sendo novato na teoria, né? Exato, como aconteceu já nas outras classificatórias, cada jurado ele vai dar a sua nota, né? A gente tá ali para talvez formar algum conceito, reformular alguma coisa da prova que, como tu disse, alguém viu ou não viu, eu vi trotear, tu não viu trotear, ou na questão, como tu comentou, de uma reação, se eu vi ou tu não viu, mas cada jurado ele pode dar a nota que ele quiser, né? Eu acho que a gente já está bastante maduro, assim, e bastante afinado, então acaba dando a nota que acredita mais, assim, não tem muito... não precisa encostar muito na nota do companheiro, né? Mas procura fazer um julgamento sempre parelho, né? Entre todos eles, né? Sim, mas é que no meio tempo, que nem o Leandro falou, dentro de uma mangueira, que aquela coisa é uma ação, acontece rápido, tem que levantar, tu não consegue ir conversando e trocando uma ideia, né? Às vezes não consegue. Até é uma situação que os guris me cobravam muito, porque eu não sou muito de falar, né? Sou mais quieto, né? E na hora do julgamento eu também não sou... Tem jurados que falam mais, tem jurados que falam menos, e eu era cobrado de falar mais o que eu tava vendo, o que eu tava achando, assim, né, e expressar mais a minha opinião, assim, para poder argumentar, né, com os colegas sobre o julgamento. E o colégio acredita que seja uma maneira de evoluir, e acredito que eu venha conseguindo melhorar isso em mim, assim, né, de poder falar mais, assim. Sim. Tu deve também ficar um pouco retraído pelo fato, sou mais novo, dependendo... Pesa quem tá do teu lado? Olha, eu acho que lá no começo pesava, hoje um pouco menos, né? É claro que a gente tem bastante confiança, né, nos colegas jurados, e a gente sabe que todo mundo que tá escolhido aí tem bastante capacidade, né? Então o cara sente mais segurança ainda, né? Mas a responsabilidade é grande, né? Quando o cara tá bem escorado, é bom, sim, né? Sim. Mas deixa mais tranquilo. Mas deixa o cara nervoso, o cara pegar, por exemplo, um jurado, eu digo, da antiga, cascudão, assim, e o cara... Pra mim não aconteceu, assim, né? Todos os jurados com quem eu julguei, sempre a relação foi muito boa, assim. E sempre, pelo contrário, mais me tranquilizaram do que me assustaram, assim. Sim. Pelo menos pra mim, a impressão foi essa, assim. Sim. E o fato o que eu considero bom é porque o cara começa na morfologia, né? Então é mais tranquilo, tu vai pegando intimidade. Se tu não tem ali, tu tá indo com... O trio que tá indo já tem afinidade. Tu e o Gustavo já são mais da metade do trio. Então já tem mais afinidade. Tu já jogou com o Telmo, sabe mais ou menos como é que é. Então acredito que ali se tu não conhece ninguém, que é difícil, mas tu se nunca julgou junto, nunca jogou junto, né? Ali é o momento de tu criar quebrar o gelo, criar um vínculo ali, quebrar o gelo, né? Mas chega vocês três antes nessa vocês, por exemplo, vocês se ligaram um pro outro depois que saiu Não, nunca. Só, por exemplo, hoje que hoje que eu me encontrei com o Pastel e com o Gustavo aqui, né? Claro que muitas pessoas dão os parabéns e nos mandam mensagem. O Gustavo até tinha me mandado os parabéns também. Com o Telmo eu falei só aqui. Mas não troca muita... A conversa que a gente tem é pré-prova aqui mesmo, né? Chega ali, mas é o bom, assim, dessa parte da etapa morfológica que tem mais tempo para conversar, assim, e falar, né? E formar conceito. Então tem bastante tempo da gente conversar olhando o cavalo ali, né? Sim. É bastante importante isso aí também, né? A gente poder falar ali, né? Sim, ali ainda não tem ação, mas tu já consegue entender mais ou menos o companheiro que vai estar do teu lado, né? Isso aí.
Tu já chegou a dar uma nota que tu levantou a placa e 5 segundos depois tu te arrependeu? Já. Acho que acontece. Acontece. Às vezes o cara se empolga, principalmente nessas provas que são mais rápidas, como a mangueira, ou talvez algum giro, alguma esbarrada, assim, né? Que tu dá a nota na sequência do movimento e que às vezes o cara... Tu se empolga talvez com a força ou com a habilidade e passa uma reação, alguma coisa. Mas é do jogo, né? Naquela emoção, tu se empolga junto da prova. Isso aí. A gente tem que estar com o olho bem calibrado para não passar, mas às vezes acontece, né? Tá, mas e aí como é que tu... Porque não sei que prova que era, não precisa me falar, não precisa me dizer nada, mas tu percebe que o público percebeu que tu te emocionou e como é que tu lida com isso? Não, geralmente troca. Eu não dou muita... Não, te confesso assim que não sei o que está acontecendo com o público. Talvez aqui na mangueira do freio vá ouvir mais barulho, mas no geral assim a gente vê que variou a nota do companheiro do lado, entendeu? Uhum. Mas, como eu falei, cada um dá a sua nota em cima daquilo que tá vendo no momento, e tu vai perceber, geralmente depois, né? Quando tu vai olhar de novo a prova ali, tu vai ver que aconteceu alguma coisa. Pelo fato, eu digo assim, né? Por exemplo, eu dou uma nota, o companheiro deu uma nota mais diferente, que geralmente não é muito longe, né? E depois o cara vai dar uma olhada de novo no vídeo lá para ver o que eles viram que eu não vi, ou o que eu vi que eles não viram, entendeu? Mas na hora ele não te questiona, ninguém te pergunta assim, tá, o que tu enxergou aí que tu deu 1 ponto a mais, 2 pontos a mais? Não, entre os jurados, pelo menos para mim, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Geralmente forma o conceito da nota antes, assim, né? Mas nessas mais rápidas é um pouco mais difícil, né? Tem menos tempo, né? Mas forma o conceito ou já vão dizendo assim, eu acho que eu vou ir num 6? Não, na verdade no sentido de viu que troteou, não viu que troteou, entendeu? Se aconteceu alguma coisa fora o movimento do cavalo, entendeu? Alguma coisa que talvez o outro jurado não possa não ter visto, entendeu? Uhum. Mas não fica o jurado cantando, eu acho que eu vou ir num 7 aqui. Não. Vão formando... Vai formando um conceito. Esse cavalo fez mais força, aquele cavalo mais isso, esse cavalo troteou, esse cavalo tá muito bom, enfim. Vai falando nesse sentido, assim. Mano. Sim. E chega... Tu disse antes que tu te foca no animal que tá entrando, mas tu te foca no sentido de prestar atenção no animal e esquece que nem vê às vezes o animal que é. Sim, de saber qual é? Muitas vezes não faço ideia. Mas chega um momento que chega um favorito e entra em pista pesado, um cavalo com um nome mais pesado, e aí tu fica com receio de levantar uma placa mais baixa se ele não... Não, mas eu acho que a gente não pode criar nenhum preconceito, né, Fagner? A gente tem que julgar o que ele tá fazendo, seja bem feito, ou se ele não conseguir fazer, a nota ele não vai ter, né? Então a gente não pode ter nenhum preconceito se ele é famoso, se ele já fez, se ele já não fez, se ele é bonito, se não é o momento e aquilo que ele tá nos apresentando. Então, a gente julga sem nenhum preconceito, né? Sim. Vai julgar o que ele está nos apresentando. Sim. Eu fui indo... depois de todos os teus julgamentos, tu vai... Por exemplo, tu julgou ali a classificatória aberta. Tu assiste toda ela de novo, não? Não. Não? Não. Mas se tu lembra de alguma situação, tu vai naquele ponto direto. Geralmente na hora aqui. Tá. Na hora aqui. E ainda esse ambiente novo, a casinha que tem aqui dos jurados, geralmente ali o cara já olha, né? O que aconteceu. Ou o colégio já te chama pra... ali a gente troca uma ideia ou pergunta uma opinião e depois na semana pós-prova ainda vai ter a reunião. Então provavelmente se teve alguma coisa na reunião vai chegar para nós, né? Mas a dúvida que a gente tem, a gente já... Depois da prova aqui já olha alguma, mas de olhar toda a prova e correr do início ao fim, nunca olhei. Não olho. Não quer? Podia ter... Olha aqui, podia ter feito melhor aqui, podia ter levantado um meio ponto a mais aqui disso. Aí tu não chega a te martirizar. Não me martirizo, né? Mas a conversa após aqui, então, sempre acontece.
Acontece. Ficou que eu digo que acho salutar, né, ter essa discussão e essa conversa, principalmente quando tá muito quente, né? Aconteceu, a gente sai dali, já vai ali, já dá uma olhada, né? E como tem o negócio da transmissão. Estou te falando depois que o cara sai da tribuna lá, né? E desce pra cá, pra casinha. E eu acho que é bom, né? A gente ter esse espaço aí e consegue conversar, né? Ali já olha. Não, tá bem. O fato de... E quando tu acha uma questão assim, tu tem... O que tu maior medo, assim, de ser mais injusto com um criador, um expositor, ou ser mais injusto com a raça? O que é o teu pensamento quando tu tem assim, putz, eu errei, mas eu fui injusto com... O que tu... Cara, é difícil, né? Porque a gente não faz nada pensando em errar, né? Não faz nada pensando em errar. Mas eu acredito que a injustiça do erro é com os dois, né? É com os dois. É tanto com a raça em si, que tu pode estar trocando o rumo, talvez, de algum cavalo, de ele ser o campeão. Que Deus o livre nunca aconteça, né? Mas eu acho que é tanto para a raça como para o proprietário, né? Eu acho que a responsabilidade ela é a mesma, né? O nível do freio de ouro, da final do freio, é meio ponto, muda tudo, né? Exato. É tudo muito, muito junto, muito embolado e qualquer diferença faz muita diferença, né? Então o cara tem que estar bastante atento, né? E muito firme para tomar a melhor decisão. Não. Quero te agradecer a tua disponibilidade de novo. Vou te aliviar. Me aperta sem me abraçar, né? Eu vi que tem coisa que não vou perguntar pra ele, deixa quieto. Tô brincando, Luciano. Tia, eu tenho uma amizade contigo aí já de tempo e só tenho que te agradecer, disponibilizar teu tempo. Te desejo o maior sucesso e se tu quiser fazer uma consideração final com esse freio de ouro que tu vai jogar, te desejo toda a sorte, todo o sucesso do mundo aí e que seja abençoado aí pra vocês. Muito obrigado. Não, te agradecer pela oportunidade de estar falando, te parabenizar pelo trabalho, todo o trabalho que tu faz, pelo podcast, eu acho que é bastante importante e agradecer todo mundo que me deu os parabéns, agradecer ao colégio pela confiança de indicar meu nome para jogar o freio e vamos fazer o melhor. Isso aí, lá naquela cabanha lá vai ter um espacinho especial pro agradecimento do Com certeza, freio. com certeza vai. Obrigado. Então tá, valeu. Obrigadão.